Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, eu espero que estejam todos bem. Hoje nós daremos sequência no nosso devocional Jesus é Inevitável e nós meditaremos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38 ao 42, que diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. A vingança é um prato que se come frio. Uma frase do personagem Don Corleone, do Poderoso Chefão. Você pode estar familiarizado com esta frase ou com uma que diz que a vingança é um prato quente que se come frio. Ou outras pessoas que dizem que vingança é um prato que deve se comer quente. Como, por exemplo, as pessoas que falam, eu não levo desaforo para casa. O que Jesus mostra nessa parte do texto é que a vingança é um prato que não se come em nenhuma circunstância, nem quente e nem frio. O primeiro ditado dá a impressão que você não pode ainda comer o prato da vingança enquanto ainda está quente, porque você pode se queimar com ele. O segundo ditado, esse do eu não levo desaforo para casa, insiste em que uma comida que é feita para ser servida quente, se você esperar que ela esfrie, então ela perderá o seu sabor, ela perderá o seu gosto e ela perderá o seu prazer. Então você deve experimentar do prato da vingança enquanto ainda está quente. O fato é que para Jesus, ninguém vai aprender a apreciar os vários sabores que a vida apresenta se permitir que a vingança faça parte da sua dieta. Jesus faz uso de uma linguagem hiperbólica aqui, pois nenhum dos seus discípulos adotariam um comportamento que os levasse imediatamente à mendicância. Prova disso é que Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 19 e 20, o seguinte: vocês se consideram sábios, mas vocês suportam os insensatos, aceitam que os outros vos escravizem, devorem seus bens, se aproveitem de vocês, os menosprezem e lhe batam no rosto. Utilizando a hipérbole, então, o mestre intencionava que os seus discípulos pudessem compreender a natureza radical daquilo que eles estavam ouvindo. Nós fazemos isso o tempo todo, nós exageramos o tempo todo. Um exemplo disso é quando a gente vira e diz, nossa, mas eu estou morrendo de fome. Na verdade, literalmente você não está morrendo, mas você exagera para que a pessoa entenda qual é o seu estado, como você está se sentindo. Nesse caso, Jesus parece estar exagerando para que seus discípulos começassem a dar mais valor a relacionamentos e provavelmente ver bens materiais como nada. Ele está preparando o terreno para a última antítese, que trará a conclusão da sua exposição até aqui, revelando que tudo que envolve a conduta do reino tem como fundamento o total altruísmo, que é motivado apenas pelo amor. Afinal, sua encarnação, vida, morte como oferta autossacrificial, ressurreição, toda a sua entrega. Tudo isso foi uma atitude não baseada ou motivada por dinheiro, bens materiais, poder, fama ou qualquer coisa desse tipo, mas foi motivada pelo amor. As expressões olho por olho, dente por dente, são partes da lei do talião, lex talionis, a lei da retribuição, que era bastante difundida no Antigo Oriente Próximo. O sistema legal de justiça retributiva refletido nessa lei não era apenas permitido, mas era exigido no próprio Israel e também em outras culturas. Esse princípio era aplicado por um tribunal e dizia a respeito da vingança legalizada. Contudo, é bom ressaltar que a vingança pessoal nunca foi autorizada pela lei de Moisés, exceto como concessão ao homicídio de um parente,
como está escrito no livro de Números. O elemento distintivo do ensinamento de Jesus é a forma como ele contrapõe a lex talionis e o motivo por que ele o faz. O Antigo Testamento não permitia a vingança pessoal. A prescrição de Êxodo 21, 24, Levítico 24, 19 e 20, Deuteronômio 19, 21 não são fornecidas para encorajar a vingança. A lei proíbe isso explicitamente. Levítico 19, 18, que o nosso bom Jesus vai citar também aqui no livro de Mateus, diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Um exemplo que o judeu sabia que a vingança pessoal estava proibida pela lei do Senhor está em 1 Samuel capítulo 25, quando Davi se enche de gratidão por Abigail, por ela não permitir, ou pelo menos por ela alertá-lo que ele cometeria esse erro contra Nabal. No próprio livro de 1 Samuel, quando Davi também poupa a vida de Saul. A lei fora fornecida para prover o sistema judicial da nação como uma forma de punição pronta. E não menos importante, a lei dessa forma poderia acabar com qualquer tipo de vendetas. Em vez de vingança, é uma ocasião acertada de pagamento em dinheiro ou qualquer outro bem, como está em Êxodo capítulo 21. Mesmo estando pré-escrita, no tempo de Jesus, raramente as pessoas imputavam a lex talionis. Assim como as leis do Antigo Testamento permitiam o divórcio por conta do endurecimento do coração dos homens, assim a lei da retribuição foi instituída para refrear o mal por causa da dureza do coração dos homens. Essa forma de aplicação da lei não era para servir de extravagância de sentimentos na retribuição do querelante. Toda lei tem que ter o intuito pedagógico. Aqui deveria servir para banir o ciclo de violência e não incentivá-lo. Como diz o teólogo John Piper, Deus fornece por concessão uma regulamentação legal que funciona como um dique contra um rio de violência que flui do coração maligno do homem. Os profetas do Antigo Testamento predisseram uma época que haveria uma mudança de comportamento ou uma alteração no coração entre o povo de Deus, vivendo sobre uma nova aliança, como em Jeremias 31, do versículo 31 ao 34, onde o próprio Deus colocaria a lei no interior do seu povo, escreveria nas tábuas do seu coração, e assim assumiria a posição que lhe é devida desde a criação. Não só seus pecados serão perdoados, mas a obediência a Deus brotaria do coração no alvorecer dessa era escatológica. Tudo porque o povo teria a lei divina dentro do seu coração e agiria de forma condizente a isto. Lei que até então era quebrada costumeiramente através da desobediência. E Jesus vai dizer: se qualquer bater na sua face direita. Bater na face direita sugere um tapa desferido por um agressor destro. Como a maioria de hoje é destro, naquele tempo também não era diferente. Então um agressor destro que puxaria esse movimento da sua esquerda para a sua direita, desferindo este golpe na face direita da pessoa com as costas da sua mão. E isso era o insulto mais grave no tempo antigo, muito mais grave do que dar um tapa com a mão aberta, como nós chamamos, com a palma da mão. Claro, o ato de infligir algum dano sério seria visto de uma maneira muito mais grave. Agora, esse tapa conotava humilhação. A gente tem um pouco de noção disso quando a gente assiste filmes antigos e vê as pessoas tirando as luvas e desferindo um tapa como esse com as luvas, desafiando outra pessoa. Isso sempre foi uma forma de desrespeitar, menosprezar e desafiar alguém. E ninguém desafia outra pessoa se ela tiver a certeza que vai perder. Quando desafia uma outra pessoa dessa maneira, é porque ela tem a convicção de que ela vai vencer o desafio. Isso faz com que você menospreze a força da outra pessoa. Você humilhe a outra pessoa publicamente.
E aqui tinha o mesmo sentido. Em muitas culturas, essa agressão também estava relacionada ao olho por olho. Tanto na lei romana quanto na lei judaica, permitiam a instauração de um processo por conta dessa agressão. Agora, Jesus parece estar indo um pouco mais fundo do que isto, porque os profetas antigos sofreram agressões parecidas ou poderiam sofrer agressões parecidas. Como, por exemplo, o profeta Micaías, que ao profetizar para Acabe que a sua incursão para Rabote seria falha e também contradizer aquilo que Zedequias havia profetizado apenas para agradar o rei, ele sofre esse tipo de maus tratos. Recebe uma bofetada na sua face direita antes de ser levado para o cárcere. Tudo porque ele disse a verdade. E Jesus também pode estar lembrando aqui o servo sofredor de Isaías, do capítulo 50, do versículo 6, que diz que as costas daria aos que o ferem e a face aos que o arrancam os cabelos, não escondendo a face daqueles que o afrontam e o cospem. Jesus está mostrando que um ato de frieza e misericórdia pode ser muito mais desequilibrante ao adversário do que a violência. Como uma vez disse Nietzsche, muitos anos depois de Jesus, o homem de real valor não é aquele que levanta o gladil e desfecha o golpe, mas aquele que, sendo capaz de levantar o gladil, não fere, mas perdoa. Ele vai dizer que qualquer um que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Os mais pobres do império só dispunham de uma peça de roupa interna e outra externa. E o furto de uma capa poderia muito bem levar a um processo jurídico. Embora as condições da Palestina do primeiro século não fossem tão ruins, esse versículo pode estar apontando de uma maneira hiperbólica a desapropriação de todos os bens, já que o vestido era uma veste interior e a capa uma veste exterior. Jesus dá este conselho, mesmo que na lei judaica fosse muito fácil reaver o seu bem após recorrer ao tribunal. Até mesmo porque, pela lei do Senhor, o credor não poderia tomar a capa do pobre, que servia tanto como vestimenta, como também de cobertor. Sendo assim, pela lei judaica, a capa era um bem inalienável. Sendo assim, os discípulos de Jesus, se processados por conta da sua túnica, ao invés de buscar satisfação, separavam-se alegremente do que podiam manter legalmente. Pois pela lei do amor, nossos desejos pessoais vêm em segundo plano em relação às necessidades dos outros. A misericórdia é o crivo do Senhor e também deveria ser de seus filhos. E aí Jesus vai dizer mais. Ele vai dizer, se qualquer um te obrigar a andar uma milha, então você vai lá e ande duas. Agora um detalhe muito importante, que vai totalmente contra a muitas pessoas que usavam esse versículo para pedir uma carona ou para pedir que uma pessoa percorresse por mais tempo com ela, dando a sua companhia no percurso, é que se ele obrigava você, Jesus está colocando alguma coisa do contexto daquele tempo, que era o quê? Esse obrigar remete à convocação sumária dos soldados romanos que tinham por direito pedir ajuda dos cidadãos comuns, a fim de que ajudassem a carregar os equipamentos militares durante uma viagem. Por isso Jesus diz o obrigar, porque os soldados romanos tinham esse direito de pedir a ajuda deles. Tinham mais direitos. Eles poderiam recrutar mão de obra também. Poderiam confiscar animais de tração e também poderiam exigir recursos dos moradores nas cidades em que serviam. E uma milha é uma medida de distância usado apenas pelos romanos. Os judeus não usavam esse tipo de medida de distância.
Embora o confisco não fosse algo realizado com frequência na região da Galileia, o fato dele existir faria com que os ouvintes de Jesus, os discípulos de Jesus, conhecendo então essa história, que eles erguessem suas sobrancelhas, arregalassem os seus olhos, quando escutassem esse tipo de exemplo que Jesus dá sobre a não resistência e mais, o serviço amoroso ao seu opressor. Aquilo que era obrigatório, a partir de então, pelos ensinamentos de Jesus, deveria ser voluntário, mesmo que fosse para os seus inimigos. Jesus não está desafiando o sistema legal dos judeus, mas está prescrevendo novos comportamentos e posturas para indivíduos e comunidades que desejassem segui-lo. Jesus está ressaltando a importância de quebrar os ciclos de violência que permeiam os relacionamentos humanos. O Salmo 137, que evoca uma bem-aventurança, aquele que pegar uma criança babilônica e esmagar contra a rocha, que é cheio de ressentimento contra os edomitas, era o salmo mais lido em todas as sinagogas no tempo de Jesus. A esperança da chegada do Messias estava intrinsecamente ligada à esperança de vingança dos seus dominadores. Nesse caso, o Império Romano era o novo Império Babilônico. E o mais contrastante sobre isso é que quem tinha um slogan de paz era o Império Romano, que dominava sobre os judeus. Eles tinham basicamente uma propaganda eleitoral. Por que eu digo que era uma propaganda eleitoral? Porque servia para que eles conquistassem mais e mais pessoas, mais e mais nações, e também era cheia de mentira, que era chamada a Pax Romana, que consistia na paz para todos aqueles que eram pertencentes do Império Romano. Jesus ensina que, diferentemente do pensamento judeu ou da forma do governo do Império Romano, a paz seria estabelecida na quebra da violência e não seria conquistada com uma guerra sangrenta, mas seria conquistado através de um serviço amoroso. Foi assim que o Mestre venceu o pecado e se tornou rei de todo o universo, fazendo da cruz o seu trono. E ao invés de pegar os bebês dos inimigos e esmagá-los contra a rocha, assim como eles haviam feito anos atrás com o povo judeu, Jesus, a rocha inabalável, teria o seu corpo esmagado em favor de muitos. E no final ele vai dizer: dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. A Bíblia enfatiza o ato de ajudar o necessitado. Como diz em Deuteronômio capítulo 15, versículo 11, Deus cuidaria daqueles que ajudassem os pobres. Agora, a vingança é um outro princípio muito importante no Antigo Testamento. E o que ele vai nos ensinar é que a vingança pertence apenas a Deus. E isso aponta para o uso teológico central de Jesus até este ponto. É essencial observar que abrir mão dos seus direitos pessoais e permitir-se ser ofendido e subjugado não é incompatível com um firme posicionamento em questões de princípios e a favor dos direitos dos outros. Mas até mesmo os sistemas de justiça mais aperfeiçoados dos homens cometem erros. Cometem contra mim e cometem contra você. Saber que existe um Deus onipotente e onipresente que um dia distribuirá seu juízo plenamente sobre toda a humanidade. E um julgamento justo e maravilhoso, baseado na graça sobre os seus seguidores. Nos dá força para suportar as injustiças perpetradas sobre nós e sobre os outros. E se não fosse isso, seríamos levados então ao desespero ou então à vingança pessoal. A perícope inteira que nós lemos aqui deve então ser lida com atitude de coração à melhor justiça. Muito embora essas 4 vinhetas tenham muito poder para causar choque de valores, a ideia toda nisso tudo é que o único limite para a resposta do cristão é o que o amor e o que as escrituras nos impõem. Para que haja justiça de verdade na humanidade, Jesus é inevitável.
para quebrar esse ciclo de violência que parece ser impossível de ser erradicado em nosso meio, Jesus é inevitável. Para que possamos suportar as agruras, os sofrimentos, as adversidades desse mundo, esperando na justiça divina que é perfeita, Jesus é inevitável. Para tudo isso, meus irmãos, Jesus é inevitável. Para que não caiamos no desejo de nos vingar por motivos pessoais, Jesus é inevitável. Para que possamos aprender a viver em plena harmonia da maneira como Deus planejou na criação, Jesus é inevitável. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia, muito obrigado pela minha família, pela minha esposa, pelo meu filho, muito obrigado pela nossa igreja, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Neste dia, Senhor, eu peço que o Senhor me ajude a exercitar aquilo que meditamos, que eu possa aprender a matar esse desejo da vingança pessoal, que eu possa aprender a perdoar, Senhor, e a oferecer o meu serviço amoroso mesmo àqueles que zombam de mim, e que eu possa, Senhor, demonstrar o seu amor assim como o Senhor demonstrou para comigo. Me transforma, Senhor, para que eu seja um agente do Teu reino que expõe ao mundo que um dia a Sua justiça divina se fará presente. E então nós temos a esperança e vivemos a partir desta perspectiva. Senhor, neste dia eu quero aprender mais de Ti e quero viver da maneira como o Senhor me orientou. Me ensina e ajude. Eu te peço isso em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.